Assim como o mundo aguardava, no dia 11 de setembro de 2001, qual seria a atitude do governo americano, nesse dia, possivelmente o mundo estará aguardando qual será a atitude dos governos mundiais. A ONU logo se encarregará de selecionar 10 nações poderosas para tomar a frente do governo e colocar sobre elas um líder global. Sem dúvida, esse líder será o anticristo. E dessa forma, o anticristo governará o mundo por intermédio da ONU e por intermédio do Vaticano, substituindo a posição do Papa pelo falso profeta, que lhe auxiliará como a espécie de um primeiro-ministro e líder religioso de um planeta globalizado, não só politicamente, mas também religiosamente. Far-se-á então um acordo com os judeus e com as nações de 7 anos de paz. Esses 7 anos de paz correspondem à 70ª semana de Daniel. No entanto, a última semana que resta para o povo judeu como nação nesta terra em que nós vivemos. Posteriormente a esses 7 anos, virá a batalha do Armagedon, em que Cristo, o próprio Cristo, virá e destruirá Satanás e todos os seus seguidores. Nesse momento, então, os ímpios serão aniquilados, o reino do anticristo será derrubado, será destruído, e o reino de Cristo será implantado. Iniciará com os remanescentes de Israel, as crianças que não se corromperam por serem inocentes, com 144 mil escolhidos de Israel, e com a Igreja de Cristo que retornará à terra com Cristo. Iniciará-se então o milênio, 1000 anos de paz governado pelo próprio Cristo, que se assentará no trono de Davi e em Jerusalém reinará por 1000 anos. Como será o arrebatamento? Ou melhor, quando será o arrebatamento? A maioria dos crentes não sabem quando isto será, nem arriscam um palpite ou um tempo apropriado. Quando Jesus disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, tão somente o Pai, pois não fora revelada a carne alguma. É bom lembrar que Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Naquele tempo, ninguém tinha o conhecimento que nós temos hoje, o como se desenrolou a história por 2000 anos e o quadro em que vivemos hoje. Jesus falou o dia e a hora. Ele não falou o ano, a década ou o século. Vamos analisar isso por partes e observarmos a evolução que esse ensinamento teve. Vamos ver primeiro o dia e a hora. Naquele tempo não se sabia que a Terra era redonda. Hoje sabemos que a Terra é redonda e que ela tem fusos horários diferentes. Dependendo do lugar da Terra em que você estiver, você estará vivendo um tipo de horário diferente. São 24 tipos de fusos horários diferentes ao mesmo tempo. Então tudo depende de em que lugar do planeta você estiver. Quanto ao dia,
nós vivemos ao mesmo tempo em 2 dias distintos. Um no hemisfério ocidental, outro no hemisfério oriental. Podemos ver aí que o que Jesus disse pode ser supostamente um enigma. A questão é você entender, ou seja, saber em que lugar do planeta você está, em que hemisfério e em que fuso horário. O importante, na verdade, não é saber onde você está, e sim onde Cristo aparecerá. Obviamente, apenas para quem for arrebatado, pois somente esses o verão na sua primeira vinda. Obviamente, ele surgirá sobre os céus de Jerusalém, no alto do Monte das Oliveiras, nos ares. O epicentro da terra será exatamente o Monte das Oliveiras, de onde, de bem alto, todo o planeta, os que forem arrebatados, o verão. A questão é, em que momento exato Jesus aparecerá nos ares de Jerusalém? Na parábola das 10 virgens, o noivo atrasou e chegou à meia-noite. Aqui a Bíblia nos diz o exato momento em que Cristo aparecerá nas nuvens. Ou seja, à meia-noite no horário de Jerusalém. Agora vamos analisar o século. Deus criou o mundo em 6 dias, inclusive tudo o que nele há e o homem. No 7º dia, ou seja, o sábado, ele descansou, tornando esse dia um dia sagrado. Concernente à história humana, nós temos de Adão a Abraão 2000 anos, de Abraão a Jesus mais 2000 anos, e de Jesus ao seu retorno mais 2000 anos. Esses 2000 anos finais seria a era cristã. Seguido dele viria o milênio sabático, ou seja, o milênio onde o próprio Cristo reinará. Analisando por esse ângulo, nós podemos ver que a era cristã tem um período exato de 2000 anos, e esse período já passou. Então, obviamente, o século da vinda de Jesus é o século 21. Quanto à década, vamos analisar desta forma. Enoque foi a 7ª geração desde Adão. Portanto, Deus o tomou para si, ou seja, Enoque foi arrebatado. Ou seja, o 7º sempre é de Deus. Enoque tipifica o arrebatamento da igreja. Eu tenho uma tese. Quando a humanidade chegar exatamente a 7 bilhões de habitantes, Deus arrebatará a igreja, arrebatando assim 1 bilhão de pessoas, e ficando para trás 6 bilhões. Vejam bem, o 7º é do Senhor. Sendo assim, vejamos, a ONU e outras instituições estimam que exista no mundo hoje 6 bilhões e 800 milhões de habitantes, e que em 2020 chegará a 7 bilhões e meio. Dessa forma, considerando esta tese, obviamente Jesus voltará na década de 10. Quanto ao ano, estima-se que a população mundial cresça 77 milhões de habitantes por ano. Como esses dados não são muito precisos, é impossível prever o ano da vinda de Cristo, ou seja, ele pode vir ainda em 2010, ou 2011, 2012, 2013, assim por diante. Voltando à questão da 70ª semana de Daniel, ela iniciará após o arrebatamento da igreja e será dividida em 2 partes. A primeira parte será de 3 anos e meio e será chamada de a tribulação. A segunda parte
também de 3 anos e meio, será a grande tribulação. Tudo iniciará da seguinte forma: a ONU possui uma assembleia com mais de 200 nações, e esta assembleia tem como mesa diretora o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, sendo 5 países permanente e 10 rotativo. Isso hoje. Após o arrebatamento, esse conselho terá 10 nações permanentes. Essas 10 nações serão encabeçadas pelo anticristo e, desta forma, ele governará o mundo. Quem serão essas 10 nações? Hoje temos 5 nações que têm cadeira cativa. Estas são Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Após o arrebatamento, elas chegarão a 10 nações de cadeira cativa. Quais serão as outras 5? Provavelmente Alemanha, Japão, Índia, Itália e o Brasil. O Brasil? Sim, por que não? Nosso presidente tem se esforçado para colocar o Brasil como cadeira cativa deste conselho. Dessa forma, o Brasil representaria a América Latina. Como nos dias de Sodoma e Gomorra, após os anjos terem tirado Ló e sua família da cidade, caiu fogo e enxofre sobre elas e as destruiu. Provavelmente não será diferente no dia do arrebatamento. Após a ascensão da igreja, estourará uma guerra mundial. Esta a terceira guerra. Vamos criar um alinhamento para esse combate. Para isso, vamos analisar o capítulo 2 de Daniel e analisar o perfil da estátua que o rei Nabucodonosor viu em seu sonho. Segundo a interpretação do perfil da estátua, a cabeça de ouro correspondia ao Império Babilônico. Os braços e o peito de prata correspondia ao Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze correspondia ao Império Grego. As pernas de ferro correspondia ao Império Romano. A sequência dos artelhos de pé, em partes de ferro e de barro, correspondia às nações que viriam nos últimos dias. Vamos nos concentrar no Império Romano. A estátua, obviamente, possuía 2 pernas, e isso corresponde à divisão que o Império teve em 2 partes, ou seja, o Império Romano Ocidental com capital em Roma e o Império Oriental com capital em Constantinopla. Continuando o raciocínio, posteriormente, o Império Romano Ocidental foi dividido em 5 reinos, e 1000 anos depois, o Império Oriental foi dividido em 5 reinos também. Ou seja, isso nos leva a crer em um confronto entre o Ocidente e o Oriente. Se analisarmos o capítulo 11 de Daniel, lá nós vemos um confronto entre 2 nações, ou seja, a Síria e o Egito, o norte e o sul. Vamos criar uma conexão entre o confronto ocidental-oriental e o confronto norte-sul. Sendo assim, um confronto ocidental representando o sul e um confronto oriental representando o norte.